Agora sim! Que maravilha! Então, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos assistindo de madrugada, naquele cantinho lá silencioso, uma boa madrugada. Mas se você está aí na escola ou em outro local, no celular, no seu tablet, bom dia ou boa tarde. Porque você está na TV Conexões, a estação do saber. Então, venha com a gente que essa noite, aqui estamos gravando à noite, no Daniel Comboni, é a primeira vez que nós gravamos com essa turma maravilhosa do Noturno que eu tanto amo. Eita! Olha, gente, que me emociona, porque eu dei aula durante quase 15 anos para o Noturno, para essa série que vocês estão. Eu respeito muito as mulheres, os homens, trabalhadores que estudam e que veem perspectiva de vida através do estudo. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente valoriza o esforço de vocês, estudantes, de vocês, professores. Então, é por isso que a TV Conexões existe. É o momento que eu mais gosto. É o momento, ó Rita, dos beijos quis. E eu queria mandar um beijo especial para nossa secretária da Educação, professora Rovena Brito, que está aqui no meu coração. E também está aqui professora Neuza. Muito obrigado, colegas, coordenadores, professores, vocês mulheres, que março foi o mês da mulher, nós estamos em maio, é o mês do trabalhador. Então, palmas para todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que constroem com muito amor, afinco, esse Brasil brasileiro. Olha, então, vamos começar a deixar de enrolação e vamos começar nosso programa e mando um beijo como trabalhador, como indígena, como meu governador, Jerônimo Rodrigues. Um abraço, governador! E o tema de hoje... gente, nós conversamos aqui há pouquinho sobre o cérebro. Quantas vezes você tinha ou tem que tomar uma decisão? E agora, José? E agora, Maria? E agora, Fernando? Como é que eu decido? Às vezes você passa a noite para baixo e para cima, sem saber o que vai fazer. Então, faça como meu amigo, olha aqui, ó, câmera dele, Alexandre, nosso moto Honda. Ele foi convidado a jantar numa casa de uns paraenses. Então eu perguntei a ele, ele me ligou e disse: o que é que eu faço? Lá tinha pato no cutupi ou no tacacá. Ele disse: eu tomo aonde? Eu como aonde? Aí ele ficou na indecisão. Eu digo: vá pela sua emoção. Ele quase que não come. Então vá pela razão. Ele disse: eu acho que eu vou comer. Então ele ficou nessa indecisão. Então, Alexandre, você come ou não come o pato? Hein, Fernando Lauria, vem pra cá, vem ajudar Alexandre. Olá. Vem ajudar Alexandre, ele come ou não come? Vamos responder aqui. Vamos sentar um pouquinho, Fernando, essa turma maravilhosa. Esse é o paulista mais baiano que eu já vi. Eu soube até que arrumou um amor aqui pelas terras da Bahia, mas eu não conhecia ainda não, viu? Mas que tem. Até estava aprendendo a comer coentro, maniçoba. Vem pra cá. Vambora. Eu sou aqui. Lá em São Paulo a gente não tá muito acostumado a comer coentro, viu? Mas maniçoba eu sou apaixonado. Coentro eu tô aprendendo. Vindo tanto pra Bahia, como não comer coentro? Mas do baiano você gosta, da baiana você gosta. Sim. Sem dúvida nenhuma. Gente, aqui o programa é divertidíssimo, né? Sim. Então, Fernando, como o nosso cérebro reage a essas indecisões, até mesmo nos estudos? Nós temos que decidir qual a profissão. Olha quanta coisa a gente tem que decidir. Sim. Se estuda a matéria para a prova de amanhã, para depois da manhã, o que faz o cérebro nessa história? Qual é mesmo o tema, Fernando? O nosso tema é a questão voltada para a razão e emoção, ou seja, o quanto a gente pode
influenciar e trazer essas tomadas de decisões ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. E não dá para nós falarmos em tomada de decisão sem nós falarmos entre razão e emoção. Primeiro, eu acho interessante, Robson, a gente conceituar o que é emoção. Ah, tá. Emoção é um processo que é passageiro. Então, quando eu falo que emoção é passageira, eu estou falando da possibilidade que existe de fazer com que esta emoção seja colocada para fora e, a partir daí, permitir com que eu sinta esta emoção. E por que a emoção tem que ser passageira? Porque vamos dar um exemplo de algumas emoções que a gente pode sentir. Tristeza, medo, alegria, são todas emoções que nós podemos sentir. Essas emoções, elas são sentidas, por exemplo, medo. Eu chego no 25º andar de um prédio e olho para baixo. Eu tenho certeza que a grande maioria de todos vocês que estão aqui conosco essa noite vão olhar lá do 25º andar para baixo e sentirão um frio na barriga. Esse frio na barriga é o quê? É medo. E é um frio na barriga importante para que a gente preserve a nossa vida. Então eu olho lá para baixo, me afasto e automaticamente me preservo de ter um acidente e cair desse 25º andar. Esse medo, a partir do momento que eu sinto esse medo, depois que eu me afasto, esse medo ele tem que voltar a uma condição natural, ou seja, ele tem que se recolher. Por isso que a gente fala e por isso que a gente diz que emoção é passageira. Mas, Fernando, me fala uma coisa, e se a emoção não for passageira, Robson? Sim, e aí? Isso traz algum impacto para a nossa vida? Algum trauma? Claro que sim. Não só trauma, mas também traz a possibilidade de nos depararmos com situações que nós chamamos de transtorno de humor. Então, por exemplo, ansiedade. O que é ansiedade? É medo que não passa. O medo, quando não é passageiro, ele gera ansiedade. O que é depressão? É tristeza que não passa. A tristeza que permanece por um longo período de tempo gera depressão. Euforia também é uma emoção positiva, um transtorno, na verdade, ligado a uma emoção positiva, que é a alegria. A alegria, quando não passa, ela acaba gerando euforia. Então, todas as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, elas precisam ser passageiras. E quando essas emoções não são passageiras, automaticamente elas levam a essas condições, esses estados que nós chamamos transtorno de humor. E aí vem uma questão importante ligado já à razão que eu falei para você. O que a razão é importante dentro desse processo de emoção? É a razão ou a região do meu cérebro responsável por essa racionalidade que permite com que eu controle a minha emoção e faça com que essa emoção seja passageira. É por isso que a gente fala, é impossível nós dizermos que nós, seres humanos, somos seres exclusivamente racionais, e a gente ouve muito isso. O ser humano é um ser racional, mas eu posso afirmar para vocês que muito mais do que racional, nós somos seres emocionais. Somos mediados e regidos pelas nossas emoções. É óbvio que temos essas razões que permitem com que a gente controle essas emoções, mas a gente tem que aprender a lidar com as emoções. E um dos papéis fundamentais das emoções, dentre a possibilidade de nós podermos expressar o nosso estado interior, se, por exemplo, você chega, me chama e eu nem te cumprimento, saio por trás, sento aqui com a cara fechada, o pessoal logo vai falar, o Fernando não está bem hoje, alguma coisa aconteceu. Ou seja, as emoções elas permitem com que nós expressemos o nosso próprio estado interior. As emoções elas permitem com que nós consigamos criar laços entre uns e outros. Hoje estamos aqui no Daniel Congoni. E certamente a próxima vez que nós viermos aqui, por conta de todas essas relações e emoções que nós trocamos, certamente nós teremos laços muito mais fortes e muito mais estreitos com todos que estão aqui. Mas também as emoções elas influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. Fala em tomada de decisão, eu já ia falar com o Anderson, mas veja aí, Anderson, quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Eita, um bocado de pais e mães. Muitos pais e mães aqui, tem horas que dá vontade de esganar, não é verdade? E menino, não sei o que mais lá. E aí você
às vezes engole seco, eu vou perguntar isso a Fernando, e diz assim: "Eu tenho que me controlar, eu tenho que me controlar", às vezes vai para aí você recolhe a mão, às vezes não segura, depois pede desculpa, mas você fala alto, você exagera. Fernando, nesse controle da emoção e da razão para manter a sanidade e o bem social ali na família, Aham. o que fazer? Existem algumas possibilidades que nós temos para podermos estabelecer esse equilíbrio entre razão e emoção. E aí eu acho que até antes de nós falarmos sobre essa questão que você nos trouxe, Sim. a gente poderia ver um vídeo Ah, que que é maravilha! bem didático, eu diria, e que mostra para a gente essa relação muito próxima de razão e emoção. E aí depois desse vídeo a gente volta a conversar sobre esse tema. Pode ser? Pode ser, gente? Então vamos lá? Vamos então assistir esse vídeo. Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode se sentar. Tá, claro. Sim, eu espero que esteja com fome porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe? Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin, o melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh, não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá. Vamos ver o que sai. Eu espero que goste do prato principal. Que nesse caso sou eu sei. O jantar está servido. Oh, meu Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal. Haha, hora para uma verdadeira dança. Olê, movimentos fortes. Eu tenho mãos do jazz. O que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais. Espera aí, Scarlett. O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar.
para ser alguém que você goste, mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! Dublado por Yasmin Sena e Michel Querino. E editado também por Michel Querino. Gente, que maravilha. Vocês gostaram do vídeo? Vamos ver Bom, o que é que Fernando tem a dizer aí, né? Mas eu adorei a emoção e a razão se engalfiando ali, mas parece, né, que a gente disse, parece que eu tô com o diabinho aqui e o santo aqui. Me explica. Vamos conversar um pouco com eles, com vocês aí que saem em casa ou na escola sobre esse vídeo. perfeito. A gente percebe nesse vídeo de uma forma muito clara que para que a gente esteja equilibrado e não haja de uma maneira impulsiva, como no exemplo que você deu, poxa, meu filho me tira do controle, para que eu não vá para cima do meu filho, eu preciso ter esse equilíbrio entre razão e emoção. A gente vê nesse vídeo ali o neurôniozinho vermelho representando a emoção, aquela questão mais impulsiva, e o neurônio azul representando a razão. Não adianta eu pensar só em ser racional, que eu viro uma pessoa extremamente rígida, extremamente tensa, sendo só racional. E também não adianta eu ser só emocional, que eu acabo sendo uma pessoa totalmente impulsiva, muitas vezes inconsequente, como a gente mesmo vê no vídeo. O rapaz, quando deixa a emoção sobrepor, ele faz com que ele suba na mesa, fale algumas coisas que ele não deveria falar, ou seja, a gente tem que ter, na verdade, para que haja essa possibilidade de uma tomada de decisão precisa, a gente precisa ter esse equilíbrio entre razão e emoção. E é isso que permite, é isso que possibilita com que realmente a gente consiga, através de treinos, e eu digo para você que são treinos mesmo, Consegue através de treinos. Olha, gente, isso é muito interessante, vamos lá. Robson. Essa questão de pensar na possibilidade de realmente estabelecer um controle sobre as nossas emoções, ela está ligada, por exemplo, à possibilidade que nós temos de uma respiração profunda. Muitas vezes a gente acha bobeira, mas diante de uma situação em que você vai agir de uma forma intempestiva, de uma forma que realmente seja desequilibrada, vamos dizer assim, é importante que a gente pare, respire, puxe o ar por 4 segundos, solte o ar por 4 segundos. Isso facilita de uma forma muito grande que a gente refresque esse nosso córtex pré-frontal, que é essa região ligada com a nossa testa. Acho que seria legal até agora a gente colocar um slide que eu trouxe para que a gente possa falar um pouco dessas regiões do cérebro que estão ligadas com essa questão da razão e da emoção. Mas o córtex pré-frontal é essa estrutura que nós temos e que faz divisão com a nossa testa, e é essa região que permite com que nós consigamos segurar as nossas emoções. É essa região que permite que num momento em que eu vá explodir, eu tenha a possibilidade, diante dessa respiração, diante dessa condição de puxar o ar por 4 segundos, soltar o ar por 4 segundos, refrescar, entre aspas, essa região do meu cérebro e, consequentemente, conseguir controlar as minhas emoções. O que é interessante, Robson, é a gente falar que tanto razão quanto emoção estão no nosso cérebro. Então nós temos essa região de córtex pré-frontal segurando as nossas emoções e, como nós vemos nessa imagem, nós temos ali amígdala, hipotálamo, hipocampo, que são outras regiões que estão bem no centro do nosso cérebro, bem no miolinho do nosso cérebro, e essas regiões, amígdala, hipotálamo e hipocampo, elas agem diretamente no processamento emocional. O que a amígdala faz? E aí, no episódio do mês passado, em abril, a gente já falou sobre isso, que eu até brinquei, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do nosso cérebro,
Porque às vezes a gente chega e pensa assim, esses dias, eu até citei para vocês no episódio do mês passado, uma pessoa chegou para mim e falou, professor, agora o que que eu posso fazer? Eu já tirei a minha amígdala, e agora o que que eu faço? Mas não se preocupe, não é essa amígdala da garganta, estou falando da amígdala do cérebro, que ela é quem escolhe a minha emoção. Porque da garganta tem um outro nome, né, Fé? Não é amígdala. Axila palatina, que a gente chama. Eu vou continuar chamando de amígdala. Não, Mas repete aí como é que é. axila palatina, e ela está relacionada com a questão imunológica do nosso organismo. Imagine que eu vou tirar minha torcida. Como é torcida? Axila palatina. Ah, meu filho vai fazer uma cirurgia da torcida palatina. É amígdala. Deixa a amígdala que é mais fácil, né? Então, Robson, a gente vê nessa imagem aí amígdala, tálamo, hipocampo e o córtex pré-frontal na parte mais superior. E essa é uma possibilidade que nós temos para entender que esta região mais central, a amígdala, é quem recruta as nossas emoções, é quem escolhe as nossas emoções. Ou seja, quando eu ouço uma música e diante dessa música eu vou chorar ou eu vou rir, é a amígdala que permite com que essa emoção ela seja sentida, ou seja, com que eu chore ou com que eu ria diante dessa música que veio até mim. O hipocampo é quem trabalha nessa parte de organização de uma forma muito grande no processamento emocional, mas o hipocampo também está muito ligado às nossas memórias emocionais. Então esse é um ponto importante de nós conversarmos, porque a tomada de decisão também está ligada ao hipocampo. O Alexandre, por exemplo, que vai decidir entre comer um pato no tucupi ou um tacacá, dependendo das memórias que ele tiver, memórias visuais, memórias olfativas, todas essas memórias, de acordo com o que aquele prato apresenta para ele, é que vai fazer com que ele tome essa decisão de decidir pelo pato no tucupi ou de decidir pelo tacacá. Eu tô curioso. Então, essas memórias afetivas que nós vamos criando ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, elas também contribuem para que nós tenhamos possibilidade de poder tomar a decisão na hora que nós tivermos que tomar essa decisão. Não é simplesmente uma questão inconsciente, tem todo um envolvimento de memórias que foram sendo adquiridas ao longo do tempo e que fazem com que a gente tome essa decisão. E o hipotálamo, que é essa outra região que vocês veem aí, o hipotálamo ele é responsável para que nós consigamos executar as emoções. Ou seja, a amígdala recruta, mas ela sozinha não consegue fazer com que eu sinta aquele frio na barriga, por exemplo, quando eu chego lá no 25º andar do prédio. É o hipotálamo quem vai pegar essa emoção e vai colocá-la para fora para que eu sinta. Emoção é física. Emoção eu sinto no corpo. O arrepio que eu tenho ao ver uma cena, o choro que eu tenho quando eu ouço uma música, o frio na barriga que eu tenho quando eu me aproximo de um lugar alto, tudo isso é emoção sendo expressa e colocada no nosso corpo. E essas emoções e essas impressões emocionais, elas vão sendo adquiridas ao longo da nossa vida, de modo que nós vamos criando essas memórias e a partir dessas memórias nós temos a possibilidade de tomarmos decisões diferentes em momentos diferentes, dependendo desses estímulos ou dessas situações que nos são apresentadas. Mas a gente estava para falar sobre possibilidades que nós temos de atividades que podem ser feitas, como a respiração, por exemplo, para desenvolver e para permitir esse controle e esse resfriamento aqui do córtex pré-frontal em momentos que nós podemos agir mais intempestivamente. Uma outra condição que permite com que nós treinemos e consigamos respirar e nos tornarmos mais tranquilos em situações difíceis é estabelecer o que nós chamamos de um cronograma, de uma rotina das nossas impulsividades. Então, Eu tenho que me conhecer primeiro. esse é o ponto principal. Eu digo que, às vezes, vocês podem estar perguntando aí em casa, vocês aqui na escola também, por que que a gente está falando sobre cérebro? Eu não sou neurologista, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Por que que a gente está falando sobre cérebro? Porque a partir do momento que eu conheço sobre o cérebro, eu conheço mais sobre mim também. Porque todas as expressões que nesse momento eu tenho, expressões para falar, para gesticular, para andar, para rir, para brincar, tudo isso está acontecendo
por conta de diversas conexões, conversas que as células do meu cérebro estão executando. Então, até para que eu tome uma decisão e saiba qual é a palavra que eu vou usar nesse momento diante da pergunta que o Robson me trouxe, qual é a resposta que eu vou dar para vocês diante das perguntas que são trazidas a mim, tudo isso vem desse equilíbrio, dessa harmonia entre essas diversas estruturas do nosso cérebro que permitem com que eu seja muito mais assertivo. Então, quando eu me conheço, eu começo a registrar esses momentos em que eu posso descontrolar de uma maneira mais fácil e isso me permite, isso me possibilita com que eu entre num estado de equilíbrio. Eu acho que agora seria interessante que a gente visse um vídeo que pode até ser colocado enquanto eu estiver falando mesmo, mas é um vídeo rapidinho aí de uns 15 segundos que mostra um cérebro. Na verdade, não é um cérebro como ele se apresenta dentro do nosso organismo. A gente tem aí uma animação gráfica que mostra esse cérebro com catracas, como se fossem catracas de bicicleta, e todas essas catracas engrenadas, todas elas trabalhando em conjunto, trabalhando em harmonia. O meu é louco, não O meu não tá desse jeito, né? Mas quando nós temos essa harmonia, quando nós temos a possibilidade de todas essas engrenagens, e é óbvio que o nosso cérebro não é assim, mas quando nós temos a possibilidade de todas essas engrenagens estarem encaixadas, automaticamente isso permite com que nós estejamos equilibrados. Tomada de decisão. Quando nós falamos em inteligência emocional, a gente tem a possibilidade de ser assertivo nessa tomada de decisão. Olha, gente, vocês devem estar curiosos, eu estou com raiva. Vem aí o dia dos namorados, das namoradas. Tomada de decisão é... Tomada de decisão. Nós passamos a vida inteira desenhando corações, o nosso coração, pintando de vermelho, beijinho para lá, beijinho para cá. O coração não fez nada e o cérebro que trabalhou. Foi. E o coração que leva a fama. Sinto dizer que sim. Que, na verdade, muitas vezes a gente relaciona o amor, que é uma emoção, com o coração. Mas o amor também está no cérebro, né? O amor está ali na amígdala também. Essa expressão amorosa, ela se dá através do nosso cérebro. Então, no dia dos namorados, a gente devia dar um cérebrozinho ao invés de um coração. Mas não é nada romântico, é feio. Isso não é muito romântico. Já pensou se chegar um cérebro para dar, minha querida, ou meu querido cérebro? Sem dúvida. Mas vamos ter... Não, agora eu vou tomar as dores do coração. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos deixar o coração. Não, porque se não fosse o coração, quem ia bombear sangue, energia, oxigênio para o cérebro funcionar, É isso. hein? A gente precisa de tudo, é tudo integrado. Eu costumo dizer que, apesar do cérebro ser o comando que a gente tem das nossas funções, da nossa personalidade, das nossas emoções em si, a gente precisa desse corpo como um todo para que haja uma harmonia, para que haja um equilíbrio. E mesmo na tomada de decisão, quando eu não estou equilibrado fisicamente, e por isso que eu digo, um ponto que eu trago para vocês, para que nós também tenhamos possibilidade de sermos assertivos na tomada de decisão, além da prática de respiração, e existe outra possibilidade também, a yoga é algo fantástico, que permite com que a gente tenha a possibilidade, a meditação e a yoga, Que não é coisa só de rico, não é frescura, não. alguma. A gente pode fazer, eu posso fazer isso. Isso. Nós podemos pegar na internet, existem diversos tutoriais na própria internet que realmente trazem possibilidade de meditação. É um treino também, não é fácil. Eu, Fernando, com a minha mente extremamente acelerada, tenho muita dificuldade em prática de meditação, mas ajuda de uma forma muito grande. Quando a gente tem possibilidade de massagem, é algo que também é fantástico. Receber uma massagem Maravilhoso. permite com que nós tenhamos um equilíbrio desse corpo. E outras duas coisas que eu ia falar para vocês também, que é importante e nos ajuda nas tomadas de decisões e de sermos mais assertivos na hora dessas tomadas de decisões. Primeiro, prática de atividade física. Eu, particularmente, Fernando, não gosto.
mas sei da importância que a atividade física tem para que nós consigamos manter esse corpo equilibrado e, consequentemente, a mente também equilibrada. E um outro ponto que é fundamental, Robson, sono. Ah, sim, minha avó dizia sempre assim, quando eu chegava, minha mãe, a mulher, ela não está mais, obviamente que as duas não estão mais comigo nesse plano, mas ela está me vendo aqui, ela dizia assim, meu filho, chegava agoniado, estressado, todas as fases da minha vida, né? Era assim, meu filho, durma, nada com um dia após o outro e uma noite no meio para a gente relaxar e pensar, vá pro seu travesseiro. Exatamente, exatamente. Então o sono é um aspecto essencial, é um aspecto fundamental e a gente precisa ter, nós precisamos, adultos que eu digo, né? Precisamos ter pelo menos 7 horas de sono. Então, de 7 a 9 horas de sono para que a gente tenha a possibilidade de, mais uma vez, repetindo para vocês, refrescar esse córtex pré-frontal e, consequentemente, permitir com que nós consigamos equilibrar razão e emoção e, com isso, tenhamos possibilidade de nos mantermos mais equilibrados e de tomarmos decisões que sejam mais assertivas. Eu sou muito preocupado atualmente porque, minhas senhoras, meus senhores, você que está em casa, você é jovem, nós estamos vivendo uma era do triângulo amoroso. E a gente vai ter que tomar a decisão de ir para a cama, dormir só com um deles. Ele já está esperando que eu bote. Eu estou falando é do celular. Eu não estou falando do maridão, do namorado ou da namorada, é o celular, minha gente. É o maridão, a maridona lá, o celular. O quanto o celular atrapalha nosso desenvolvimento, nosso sono, nossa tomada de decisão. Perfeito. Essa é uma pergunta fantástica. Mas você só vai responder... Foi só para me dar um susto, né? Você só vai responder depois do intervalo. Olha, é VAPT e VUPT. Até já. Até já. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes, o esforço, o acolhimento e a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Voltamos, não falei que gente, adorei, olha, eu quero vir sempre aqui, fantástico, beijo no coração, voltamos, você está onde? Você está na TV Conexões, a sua estação do saber, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação, TV Conexões, e você está com quem? O neurocientista mais paulista, mais baiano do que paulista, Fernando Lauria. Que bem. Muito bom. Agora eu sempre reafirmo, o pessoal tem me chamado de um cidadão sotero paulistano, eu vou... Não. Minha cidadania soteropolitana, né? É, o paulistano. O paulistano, se você já tiver um amor aí, precisa se decidir. Você tem ou não tem? Fernando, às vezes nós precisamos tomar uma decisão séria. Sim. E aí vocês passam a noite em claro para tomar essa decisão. A razão brigando com a emoção. Não é verdade? Quem já passou a noite em claro aqui, levanta a mão para tomar uma decisão.
Olha, tô quase todo mundo Mas quando a gente está preocupado com essa decisão que a gente tem que tomar, não é? impacta no outro. Eu termino o namoro ou não termino o namoro, mas a sogra faz uma comidinha tão boa, como é que eu vou terminar? Deixa pro mês que vem esse programa do namoro. Então eu vou ter que decidir. Mas já não está funcionando, então Não, vamos lá. vamos lá. A gente terminou falando um pouco antes do intervalo a respeito do uso do celular. E esse é um aspecto importante. Primeiro, eu levei um susto com relação ao triângulo amoroso, mas, de fato, hoje, quase todos nós estabelecemos uma relação praticamente monogâmica, eu diria, com o celular. E a gente se preocupa mais com o celular do que com o companheiro, a companheira, o filho. E esse é um aspecto muito importante. Por que que a gente precisa falar sobre isso? O celular, primeiro ponto, o celular emite uma luz azul. E aí eu quero dizer e falar para vocês, quanto tempo a gente deve deixar de usar o celular antes de nós dormirmos? Quanto? Pelo menos 2 horas antes da gente dormir. Então, se eu vou dormir às 10 da noite, o ideal é que às 8 eu já deixe o celular e não o utilize mais. Alguém faz isso? Praticamente ninguém. Tem pessoas que fazem e eu me orgulho dessas pessoas que fazem. Mas de uma maneira geral, as pessoas acabam não fazendo isso. E por que que é ruim? Sim. Porque o celular emite uma luz azul e esta luz azul, ela diminui, ela inibe a produção de um hormônio que se chama melatonina. A melatonina é um hormônio muito importante para preparar o nosso corpo para o sono. Então eu começo a produzir melatonina, a partir daí o meu corpo começa a se preparar e eu embalo no sono para que eu possa dormir. Pelo menos aquelas 7 horas que eu falei para você que são ideais. Se eu tenho essa luz azul do celular impactando, diminuindo essa produção de melatonina, menos melatonina me traz um sono de menor qualidade. Isso é fundamental, porque a gente estava voltando. Um sono de qualidade, ele permite com que eu consiga fazer com que o meu córtex pré-frontal, que é quem regula toda a possibilidade de controle das emoções e é quem permite com que eu tome decisão de uma forma mais precisa, descanse para na manhã seguinte eu estar plenamente ativo para poder tomar essas decisões de uma forma precisa. Mas existe um outro porém. Além desta luz, o uso excessivo de celular. E o que seria o uso excessivo? O que é recomendado para nós, adolescentes e adultos, com relação a tempo de uso de celular durante o dia? No máximo 3 horas durante o dia. Isso também é uma lenda, né? Isso também é uma lenda, porque eu também não fico somente 3 horas no celular, ou no máximo 3 horas no celular durante o dia. E esse uso, além do que é esperado, do que é saudável, vamos dizer assim, para a nossa saúde, ele traz um impacto em uma região do nosso cérebro que qual é? O córtex pré-frontal. Ave Maria. Aquele mesmo córtex pré-frontal que nós temos aqui na região da testa e que controla as nossas emoções e permite com que a gente tome decisões mais precisas, ele também é impactado por esse uso excessivo de celular. Ou seja, eu não estou dizendo para a gente não usar celular, até porque a gente vive num mundo digital. E não tem como a gente usar o celular, mas usá-lo de uma forma equilibrada, porque esse uso excessivo de celular, ele também leva a uma dificuldade maior para nós podermos controlar, segurar as nossas emoções e, consequentemente, tomar decisões que sejam decisões mais precisas. Então, dormir bem, segundo, Bem, faz com que a gente, o nosso cérebro... Porque se vocês sabiam que nós aprendemos de fato durante o sono ele organiza, porque já dizem alguns especialistas, eu não sou especialista em nada, eu sou palpiteiro, né? Sou entrevistador aqui. Aquele sonho, ele joga aquela energia para fora, para liberar a sua mente, para você, dormir o sono dos deuses e começar a pensar, trazer suas memórias, trazer aqueles momentos bons, os momentos ruins e botar na balança. É isso? É. O que é essa botar na balança quando eu tenho razão e emoção, Fernando? Perfeito. Aí vem um ponto importante. De fato, a gente aprende durante o sono. Então, todo o conteúdo que nos foi passado durante o dia, ele é guardado
se esse conteúdo fizer sentido para mim, ou seja, a gente está tendo essa conversa aqui sobre a questão voltada à tomada de decisão, à razão e emoção. Se para vocês isso que nós estamos falando e estamos conversando fizer sentido, certamente durante esse sono de vocês, vocês vão poder arquivar, vocês vão poder consolidar, vocês vão poder guardar todas essas informações que nós conversamos e que nós trouxemos aqui ao longo desse programa. Isso acontece durante um período do nosso sono que se chama sono REM. O sono REM, R-E-M, ele vem do inglês movimento rápido dos olhos. E esse é um sono que dura aí em torno de 20% do tempo de sono que nós temos, e ele é essencial porque é durante esses 20% que nós temos a consolidação dessas memórias, é durante esses 20% que nós conseguimos guardar as informações que nós recebemos durante o dia. E é também durante esse período que nós, diante de dúvidas que podem ter sido levantadas ao longo do dia, ou seja, ainda que eu não tenha tomado decisões, mas que eu precise tomar decisões diante de diversas situações que foram colocadas e apontadas para mim durante o dia, é também durante esse sono que eu consigo estabelecer aí um equilíbrio, uma lógica, uma organização das minhas ideias para que eu seja mais assertivo durante aquela tomada de decisão. Mas tudo isso baseado no quê? Num sono que seja um sono de qualidade. Se eu não tenho esse sono de qualidade, esse sono tranquilo, certamente isso vai impactar naquilo que eu preciso decidir no dia seguinte. Vem cá. Quer dizer que eles vão sonhar todos com a gente hoje? Provavelmente, se tomara que sim, e seja um sonho bom. Uma energia positiva. Mas, Fernando, eu vou colocar o outro ponto, gente. Se quem faz isso, eu vou perguntar depois. Já estamos chegando para o nosso quase último bloco, para a gente fazer aquilo que eu gosto, que é vocês perguntarem para mim, não, para Fernando Lauria responder, que é o nosso especialista. A razão, ela tem um papel fundamental como a razão. Mas, por exemplo, eu tenho uma prática que não sei quem aqui tem. Às vezes você, para na hora de decidir, você põe os pontos de um lado, escreve mesmo os pontos fortes ou o que você quer decidir e as dúvidas do outro lado. E aí você vai comparando um com o outro. O cérebro consegue fazer essa organização, Fernando? Sem dúvida. Ou depende de pessoa para pessoa? E de uma forma extremamente grande e extremamente clara. Aqui é uma sugestão que eu trago, a gente pode organizar colocando pontos positivos e pontos negativos, ou a gente pode desenvolver, eu não sei se vocês já ouviram falar e conhecem, mas jogando aí no YouTube como desenvolver um mapa mental. Ah, tá. Os mapas mentais, eles são fantásticos para que a gente possa ir trabalhando e não tomar decisões de uma forma extremamente impulsiva. Quando eu falo em mapa mental, eu estou falando de colocar no centro do papel, por exemplo, a condição que eu preciso tomar essa decisão. Então vamos voltar para o Dia dos Namorados, que é o mês que vem, em junho. Mas termino... Eu estou em maio, então eu maio. estou querendo que chegue logo o namorada. Esse mês para dar o presente ou receber já. A persona precisa vir. Entendi. Então, vamos pensar na questão do relacionamento. Preciso ou não terminar esse relacionamento? Então, eu coloco no centro desse papel, por exemplo, ou uma cartolina, o que você quiser, eu coloco lá, relacionamento. E dentro desse relacionamento, você vai traçando diversas condições ou situações que são boas ou ruins dentro desse relacionamento. E aí, com esta visão geral, eu digo isso para pessoas, sobretudo, que são visuais. Existem pessoas que ouvindo aprendem mais facilmente, existem pessoas que vendo aprendem mais facilmente, existem pessoas que precisam do toque mesmo para poder aprender de uma forma mais fácil. Sobretudo para as pessoas que são visuais, quando nós temos essa possibilidade de desenharmos esse mapa mental e a partir dessa ideia central nós irmos estabelecendo e traçando quais são os pontos relevantes, sejam eles positivos ou negativos dentro desse relacionamento, isso me facilita na tomada de decisão. Isso me permite enxergar e fazer um balanço, né? Colocar na balança se realmente, se de fato, vale a pena eu manter esse relacionamento. E às vezes, por mais que a gente queira, tem situações em que
esse relacionamento não vale a pena, ele me traz muito mais prejuízos do que benefícios. E isso vale não só para o relacionamento, isso vale para todas as situações da nossa vida. Por exemplo, tive uma nova oportunidade de emprego. Então, estou no emprego X e vou para o emprego Y. Quando eu penso nessa possibilidade, eu tenho que levantar dentro desse mapa mental não só o possível aumento salarial que eu possa ter no emprego Y. Eu tenho que pensar em todos os benefícios que eu tinha nesse emprego X, se aquilo vai me satisfazer, porque muitas vezes não é só uma questão de dinheiro. Também é uma questão de satisfação, de realização pessoal. E aí eu vou colocando nesse mapa mental todas essas possibilidades que eu tenho no emprego X e no emprego Y, e com isso eu consigo visualizar, eu consigo ter uma noção melhor dessas situações para que eu seja mais assertivo nessa tomada de decisão. Então, Robson, eu sempre falo, primeiro ponto, a gente precisa se conhecer. Esse é um aspecto importante, para que a gente possa tomar decisão, e isso é importante inclusive na tomada de decisão, né? Para saber se eu vou me satisfazer, para saber, e eu falo por mim mesmo, eu tomei uma decisão muito difícil de mudança de carreira. A minha primeira graduação foi em odontologia, e durante 15 anos eu atuei como dentista. Só que eu não era feliz dentro do consultório como dentista. E decidi mudar de área, foi uma transição, não pude fazer de uma hora para outra, mas fui para uma área que me completa, que me satisfaz. Essa tomada de decisão é fácil? Não, não é fácil, mas eu me conhecendo, eu consigo me tornar mais forte para que eu tenha a possibilidade de tomar essa decisão. Conhecer-se, ponto importante. Sono de qualidade, atividade física e poder enxergar e traçar estratégias para que eu veja os prós e os contras nessas tomadas de decisões, isso é fundamental. Fernando, eu quero lhe fazer uma proposta aqui. Só tem nós dois aqui, ó. A Bahia inteira, o Brasil inteiro. Eu queria mandar um beijo quis para Fernando, o meu xará, direto aí de Portugal, que está sempre nos assistindo. Ó. Um beijo quis. A TV Conexões chega à Alemanha, chega à Espanha. Eita, essa TV é danada. Mas eu quero lhe fazer uma proposta. Diga. Que tal a gente formar uma dupla sertaneja? Fernando e Robson. Não é? É verdade. Mas você não vai decidir agora, vai dormir, mas quem vai decidir são eles. Tá certo? Vamos embora. Então chegou agora a hora do momento que eu mais gosto, é da interação com vocês, aquela hora da pergunta. Alô, alô? Quem fala? Então, Fernando, vamos lá. Se aproxegar aqui no nosso cantinho. Já temos pessoas que querem perguntar, levantem a mão, a nossa equipe vai levar o microfone. Alô, alô, quem fala? Eu me chamo Everaldo, tenho 58 anos de idade. Então, quando eu entrei no colégio, em 2016, eu nunca tinha ido na sala de aula. Então, será que se eu fosse no colégio na minha infância, será que a minha conexão com o estudo seria melhor? Ou será que eu vou conseguir daqui para frente? E é quase os 60. Será que eu vou conseguir ensino médio para depois decidir o que eu vou fazer no Enem? Primeiro eu queria falar que você matou a gente de inveja quando você falou que tem 58 anos. Não dá 35 para você, meu irmão? Que beleza, viu? Que coisa boa. Muito bom. Obrigado. Bem, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que existe um período em que o processo de aprendizagem ele se dá de uma forma mais intensa. Isso eu não posso negar para você. E esse período é a primeira infância. É o período que nós temos, de fato, aquele período escolar realmente, não é? Que corresponde à educação básica e que está diretamente ligado com as questões voltadas ao cérebro mais aberto e mais propenso para esse desenvolvimento. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, o que é? É a possibilidade que a gente tem do cérebro poder mudar. E aprender é uma mudança que a gente faz no cérebro. Só que o que a gente também sabe, e a neurociência nos diz, é que a neuroplasticidade ela não para na primeira infância. A neuroplasticidade ela se dá ao longo da vida toda. Então jamais desista da possibilidade de querer estudar, de querer se aprimorar, de querer se desenvolver, de prestar o Enem, a partir do Enem de escolher aquilo. E a maturidade, eu digo para você, eu certamente hoje,
Se fosse prestar vestibular, eu não faria odontologia como eu fiz quando eu tinha 17 anos. Então a maturidade, ela nos permite escolhas mais assertivas. Durante a nossa adolescência, que é o período que a gente faz essas escolhas com relação à carreira que a gente quer seguir, durante a adolescência o nosso cérebro ainda não está totalmente maduro e preparado para uma tomada de decisão tão importante quanto essa. E aí, quando a gente se torna mais maduro, a gente certamente consegue fazer escolhas que acabam sendo mais assertivas, porque você já tem todo um histórico de vida, toda uma história, um conhecimento daquilo que te agrada, daquilo que te satisfaz, e a partir daí você pode tomar a decisão de uma forma muito mais tranquila. Então, você e qualquer outra pessoa não desista, porque durante toda a nossa vida a gente tem possibilidade de aprender, de modificar esse cérebro e de construir um futuro brilhante. Alô, alô, quem fala? Meu nome é Flaviana, tenho 45 anos, tenho uma filha de 14 anos e aos 8 meses ela teve uma pneumonia sintomática e ficou muito internada 3 meses. Só que quando ela saiu do hospital, ela já não saiu a mesma. Eu gostaria de saber, doutor, assim, o que foi que aconteceu com o cérebro da minha filha? Porque até hoje ninguém sabe dizer. Ela parou de falar, ela não enxerga mais 100%, ela não escuta, né? E os médicos não sabem dizer se ela vai andar, se ela vai falar. 20% da visão dela voltou, mas o resto, eles não me explicam o que foi que aconteceu. Eu gostaria de saber do doutor o que foi que aconteceu com o cérebro da minha filha, que hoje ela se mantém em uma cadeira de roda, sem falar, sem enxergar, escuta bem pouquinho e não entende nada, vezes nada. Isso é difícil a gente chegar a uma resposta sem olhar exames e sem saber todo o histórico do que aconteceu. Você falou que isso foi com quantos? Ela tinha quanto tempo? Ela tinha 8 meses quando ela... 8 meses Yeah. de idade. Até então ela estava tendo um desenvolvimento que era um desenvolvimento normal. O que pode ter acontecido por conta da pneumonia, e aqui é uma suposição que eu estou levantando, talvez ela tenha tido falta de oxigênio, que é o que a gente chama de hipóxia. A hipóxia é quando falta oxigênio, e a gente precisa do oxigênio para que as células do nosso cérebro mantenham-se ativas, mantenham-se preservadas. Quando a gente tem uma falta de oxigênio, a gente pode ter o comprometimento de algumas regiões do cérebro onde faltou esse oxigênio. Então, no nosso cérebro tem áreas que são responsáveis pela visão, tem áreas que são responsáveis para a gente andar, tem áreas que são responsáveis para a gente falar e assim por diante. Dependendo do comprometimento que essas áreas cerebrais tiveram, isso pode trazer como consequência todos esses sinais que são apresentados por ela hoje. Então, o comprometimento na região visual fez com que ela perdesse a visão. É óbvio que, mais uma vez eu reforço, existe, diante das estimulações, possibilidade de neuroplasticidade. Hoje ela está com 14 anos, que você falou. Então, não perca a esperança de continuar estimulando. Mas para chegar a uma resposta precisa, a gente precisaria de uma análise de exames e de todo o histórico do prontuário dela também, para ver direito o que aconteceu durante aquele período. Mas muito provavelmente seja isso que eu te falei com relação a uma falta de oxigenação durante esse período que ela teve no hospital. Tá bom. Muito bem. Fernando, essa é a importância da gente ter, se conhecer as doenças, as causas, as consequências. Mas, gente, nunca desista de si e do outro, porque sempre você tem respostas positivas. Então, eu quero lhe dizer, com seu sorriso, com sua alegria, adorei você. Então, com essa positividade, nunca desista, é duro. Eu sei que tem momentos difíceis, mas invista e ame muito, dê muito amor, eu sei que você dá à sua filha. Mas alguém... Ô, Fernando, já estamos chegando já ao nosso final do nosso programa. E passou rápido demais. Passou, gente, voou. Fernando, eu sei que em outubro, nós estamos em maio, em outubro você, e até vamos convidar os professores, em maio, a TV Conexões estará com Fernando Laureiro e outros renomados neurocientistas, no grande evento que vai acontecer aqui em Salvador, é verdade? Sim. E em outubro a gente tem o Neuroeduca Festival. O Neuroeduca Festival é mais do que um congresso. É a possibilidade de nós reunirmos
conceitos e conversas científicas com muita música, com muita arte, e tudo isso transformado num ambiente extremamente prazeroso de aprendizado e de troca. Então, 18 e 19 de outubro, no Hotel Vila Galé, em Salvador, a gente tem o Neuroeduca Festival voltado mais para a neuroeducação e profissionais da educação e saúde que estão envolvidos nessa área da educação, mas deixo o convite para que vocês todos participem, que vai ser um prazer. Quem quer te convidar para uma palestra, para uma escola, como que faz, Fernando? Dê seu endereço, mas ligue também para a TV Conexões e diga ele assim, você não vai poder ir sozinho, tem que levar aqui, mas não precisa não, leva a mim. É só me procurar Então, no aonde, Fernando? Instagram, Sim. @Fernando Lauria, e lá a gente consegue conversar, se falar, ou mesmo procurar a equipe da TV Conexões. Gente, então, este é Fernando Lauria, que está aqui com a gente na TV Conexões, na 3ª temporada. Ligue, escreva para Fernando, contrate o Fernando para sua escola, que é um show. Você também pode mandar seu vídeo para a TV Conexões ou seu áudio, porque agora ele vai ter um novo quadro. Pergunte ao especialista, pergunte a Fernando Lauria. Não deu tempo de perguntar aqui no YouTube? Mande suas perguntas, que mesmo em São Paulo, aonde quer que ele esteja, ele grava um vídeo, nós vamos mostrar na TV e vamos mandar esse vídeo via WhatsApp para você. Isso é TV Conexões. Então, converse com a gente, @TV Conexões, depois a gente vocês vão estar vendo todos os nossos canais. Então, foi um prazer. Vem para cá, Fernando. Vamos lá. A dupla. Foi um prazer enorme. Olha, foi um dos programas que eu fiz com o maior prazer. Né? E a gente não combina nada, viu? Eu pergunto ele o que ele vai falar, mas a gente tem essa sintonia aí. Foi um parceiro, um irmão, ao longo desses 2 anos, 3 anos que a gente se conhece, né? Foi indicação, a rede é muito importante, então venha fazer parte dessa rede da TV Conexões. E, gente, eu queria bater uma salva de palmas para vocês. Daniel Colboni, um beijo no coração. Eu quero voltar aqui para conversar mais com vocês, com outros temas. E eu sei que vocês vão ficar juntinho da gente na TV Conexões. Beijo, garotada. Beijo você que tá aí e tal. Até o próximo programa.